eu sou Michele, idealizadora do canal Olhar Novo, e trouxe aqui hoje para falar com vocês o meu mestre Reiki, Anquises da Hel. O Anquises, ele é mestre Reiki desde 2005, fundador da ABPix e sócio do Espaço Terapêutico Adar. Um prazer imenso de você estar aqui, obrigado por você ter aceito esse convite. E queria que você contasse um pouquinho para o pessoal do canal sobre sua experiência com Reiki, como você encontrou. Conta pra gente um pouquinho da sua história pessoal com Reiki. Eu sei que tem uma história bacana, eu gostaria que você falasse para o pessoal. Tá. Eu fui uma criança um pouco enferma. Eu nasci com uma deficiência no fígado, chamada mal de Gilbert, né? Demoramos muito a diagnosticar essa, não se chama enfermidade, mas síndrome, né? E tem também o nome mal de Gilbert. Na prática, o meu fígado produzia bile demais, e nesse excesso de bilirrubina que ele produzia, ele se esquecia de, ou não tinha forças para crescer. Então, conforme eu fui me tornando um homem adulto, com um fígado de criança, hiperativo, né? Então era uma criança ictérica e tudo isso, isso me trazia um desconforto contínuo. E eu fui procurar fazer terapia com um terapeuta, no sentido de me manter com um humor estável, né? Porque a bile é uma das enzimas usadas durante a digestão. Então toda vez que você está num processo de estresse ou está nervoso, o seu corpo tende a produzir a mais para acelerar a digestão, faz parte do nosso sistema. Quando a gente está alerta, acelerar a digestão para a gente poder fazer a atividade que tem que ser feita. E lá essa terapeuta me aplicou Reiki pela primeira vez. Era uma psicóloga, ela se ofereceu para aplicar Reiki em consultório e imediatamente eu senti um alívio. E aí eu quis saber o que era mais desse alívio, né? E também busquei o curso para eu poder ter essa ferramenta o tempo que eu quisesse na minha vida, sem depender de um terapeuta o tempo todo. Né? Então foi assim que eu encontrei o Reiki. E foi assim que eu também me curei, né? Os médicos dizem que o mal de Gilbert ele não tem cura, realmente não tem uma cura encontrada. Mas hoje os níveis enzimáticos, já desde 2007, eles estão completamente sob controle, né? E sempre aplicando Reiki diariamente. Depois disso, eu tive uma situação de câncer de pele. E também usei muito Reiki nesse período, né? Tanto que eu nunca perdi um dia de trabalho. Sempre me aplicando Reiki, aproveitava qualquer minutinho que eu tinha, dentro ou fora do hospital, aplicava Reiki nos remédios, aplicava Reiki em mim mesmo o tempo todo. Então, às vezes eu estava numa fila, ou eu levava as mãos ali naquele lugar necessitado, e consegui passar por isso também e ter um bom tratamento. Que legal. Enfim, o que é o Reiki? Você pode contar? Tá. O Reiki é classificado hoje por várias agências de saúde, pela Organização Mundial de Saúde inclusive, como uma praticado legalmente no Brasil hoje, através da regulamentação das leis de práticas integrativas e complementares à saúde. Então a palavra Reiki, Rei, vem do japonês, energia universal. As culturas recebem outros nomes, como prana, chi, né? Mas é um encontro dessas duas energias. E na doação dessa energia, a gente se beneficia através da própria energização, que leva a um estado profundo de relaxamento, onde o corpo tem a chance de reencontrar a sua saúde. Ele passa então a fabricar os hormônios que lhe fazem falta, ou qualquer outra necessidade corporal através desse recebimento de energia. Eu também achei recentemente uma analogia que explica melhor o Reiki, porque que o Reiki faz bem à saúde, a gente sabe, mas muito se fala também sobre a expansão de consciência. O que significa utilizar o Reiki para expandir a consciência? Então eu costumo dizer o seguinte: você está numa estrada à noite dirigindo o seu carro, e vamos supor que o farol do seu carro ele tenha um alcance de 100 metros.
Quando você passa a receber reiki, passa a receber essa energia a mais, é como se esse farol alcançasse, ao invés de 100 metros, 200 metros. Ou seja, ele aguça os nossos sentidos. Dessa forma, ele amplia a nossa percepção. A gente passa a entender situações que não estavam compreendidas, ou seja, a gente vê o desenho um pouco mais de longe, passa a entender aquele quadro completo. Legal. Né? E você citou reiki nos remédios? Foi. Bacana. Cita Reiki um nos pouquinho remédios. disso. O reiki pode ser aplicado em várias situações. Ele pode ser aplicado nos alimentos, por exemplo. Ele pode ser aplicado na água que você vai ingerir. E ele pode ser aplicado nos remédios com o intuito de melhorar os efeitos benéficos, né? E, na medida do possível, também anular os efeitos colaterais. O reiki é uma ferramenta muito explicada pela ciência hoje em dia, mas muitos dos aspectos dele permanecem ainda incompreensíveis. Eu creio que num momento breve a gente vai ter a compreensão disso tudo. Mas a gente hoje sabe através de como? Do teste, do uso. Que eu posso enviar reiki para uma outra pessoa à distância, ou seja, eu na minha casa e ela na casa dela. E também posso enviar reiki no tempo. Então eu posso fazer uma programação de reiki para receber essa energia num momento de entrevista de emprego, por exemplo. Ou num momento de um trauma passado, por exemplo, bati meu carro e não consigo mais dirigir meu carro porque tenho esse receio. Então eu posso fazer uma programação de reiki para que naquele momento do acidente eu receba reiki. E no momento presente eu diminua então o efeito traumático que ele me causa. E aí eu passo a superar isso com mais facilidade. Muito bacana isso, né? Os benefícios. Um dos benefícios, e aproveitando que a gente está falando disso, conta pra gente um pouquinho quais são os benefícios do reiki quanto terapia, processo terapêutico. Processo terapêutico, benefício físico ou no processo terapêutico, emoções e intelecto? Os dois? Os dois, tá bom. Eu costumo dizer que o reiki age como um remédio de depressão, cumulativo. Então é importante, você pode usar o reiki, por exemplo, uma vez ou outra. Ele vai ter um efeito relaxante, ele vai ter efeitos que a gente não pode prever. Mas se você quer usar o reiki como terapia e utiliza com uma frequência, vamos dizer uma vez por semana ou 2 vezes por semana, você vai nutrindo o seu corpo físico dessa energia. É como se você estivesse tomando uma vitamina e dando condições para o seu organismo de se recuperar mais rápido dos traumas diários, dos estresses diários, dar condições dele trabalhar e produzir o que é necessário para ele. Eu acredito que o nosso corpo físico é uma grande fábrica e dentro de nós, no nosso corpo físico, na nossa mente, nas nossas emoções, nós temos todas as ferramentas para tudo aquilo que nos é necessário. Então eu estou alimentando com matéria-prima esse corpo físico. Emocionalmente, mentalmente, ele serve nesse processo de expansão de consciência que nós falamos agora há pouco. Ou seja, eu vou recebendo reiki e vou passando a processar as emoções de uma forma diferente, aquelas situações de uma maneira diferente. Eu vou me tornando uma pessoa devagar mais centrada, né? E eu posso também direcionar essa energia para um objetivo específico. Mas vai acontecendo e são mudanças muito sutis. Quando você percebe, você fala, nossa, mas eu não tenho mais esse comportamento. Alguma coisa mudou. Claro, precisa existir um comprometimento pessoal, né? Mas é muito comum, e eu consigo acompanhar bastante, principalmente em quem é meu aluno, que passa pelo processo de iniciação, algumas mudanças. E conforme as pessoas vão evoluindo nos níveis, né? Porque o reiki se aprende em alguns níveis. Se você quiser se tornar um mestre, professor, até 4 níveis, né? Apenas terapeuta, 3 níveis. Então eles vão me contando as mudanças. Eu tenho um aluno, por exemplo, que parou de beber, tenho um aluno que parou de fumar,
Tem aluno que foi mudando certos hábitos e criou coragem de entrar numa profissão nova, que sempre foi o sonho, sempre foi a vontade, né? E ele age num aspecto não só emoção, mas num aspecto de, a palavra correta seria a organização do seu pensamento. Ok. Então ele te ajuda a compreender o seu raciocínio. Não, isso agora eu não vou olhar para isso agora, vou olhar isso depois. Aquela afobação quando a gente está numa situação que a gente não acha o fio do novelo para começar, sabe? Certo. Então ele te ajuda também a organizar a sua mente nesse processo, sentido. Então, de integração. Isso, a energia interage com o corpo e integra todo o ser para a sua verdade, exatamente, para o seu propósito de vida. E hoje os hospitais estão descobrindo até um aspecto econômico com o Reiki. Porque o Reiki, ele te dá a possibilidade de se recuperar das suas enfermidades, sejam elas quais sejam, mais rapidamente. Por isso que ele é chamado de terapia integrativa e complementar. Que fique claro que ele não substitui a medicina tradicional, mas ele se integra e complementa e te dá a possibilidade de chegar no seu processo de cura mais rapidamente. Isso para um sistema de saúde financeiramente é fantástico, né? 30% dos hospitais nos Estados Unidos da América hoje oferecem o Reiki como alternativa para os seus pacientes. Além do tratamento completo, então os pacientes são indagados se eles gostariam de fazer esse acompanhamento também com o Reiki. Acho que aqui no Brasil a gente caminha para algo parecido, se Deus quiser. Legal. Aproveitando que você falou disso, sobre enfermidade, sobre medicina, conta um pouquinho. O Anquises tem uma vasta experiência. Desde 2005, ele já é mestre Reiki. Então, ele já atendeu muitos casos quanto terapeutas, inclusive cases de alunos, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente que tipo de doença pode ser tratada ou quem pode receber o Reiki? Todas as pessoas podem receber Reiki, desde que elas queiram. Eu falei há pouco contigo, né, que o Reiki pode ser enviado à distância. Eu considero muito antiético enviar energia para alguém que não me solicitou ou que não me autorizou. Né? Então, o Reiki, para começo de conversa, ele nem é enviado, ele é recebido e na medida que me é permitido que eu necessito. Então, qualquer terapeuta Reiki sabe disso. Quando ele está fazendo a aplicação, existem pontos no nosso corpo onde você sente o fluxo energético muito maior do que outros pontos. Por quê? Porque ali necessita mais e o cliente está aberto a isso. Então, todas as pessoas podem receber Reiki, inclusive plantas e animais. E eu faço um incentivo grande aos meus alunos que apliquem num feijãozinho e no outro do ladinho não, que é para eles irem acompanhando o crescimento e vendo a eficácia realmente disso. E quais as doenças que ele trata? Todas. Como terapia complementar e integrativa, todas. Então eu posso fazer Reiki em mim, inclusive para emagrecer. Estou muito ansioso, estou comendo por impulso, deixa eu baixar essa ansiedade, deixa eu diminuir esse nível de comilança, né? Posso trabalhar com depressão, né? Então como que o Reiki age? Expandindo a consciência, te ajudando a entender esses fatos todos. Como que ele age numa doença física? Ajudando o meu corpo a produzir o que é necessário para o meu corpo receber a cura dele. Eu estou enviando matéria-prima para o meu corpo trabalhar adequadamente em prol da saúde dele. Legal. Tem algum caso específico que você tenha acompanhado, que você pode contar pra gente, com quem, algum caso assim? Sem citar nomes, mas algum caso de doença que você... Uma aluna minha, na cidade de Patos de Minas, acabou de finalizar uma monografia a respeito do Reiki. Ela se formou agora em enfermagem e ela fez um trabalho muito bonito com pessoas que sofrem de úlcera venosa de perna. Ou seja,
o sangue oxigenado desce, mas por um problema qualquer, pode ser tabagismo, diabetes ou simplesmente qualquer problema que aquela pessoa tenha que não favorece a circulação nas pernas. Ok. O sangue venoso, ele não dá conta de voltar, então abre-se uma ferida na perna. E essa ferida permanece aberta e grande, profunda, por até 40, 50 anos. E ela fez um trabalho comparando as pessoas que foram tratadas apenas com a medicina tradicional e as pessoas que foram tratadas com a medicina tradicional e o reiki. O resultado do trabalho dela foi muito interessante, porque ela mediu o impacto da ferida na vida do paciente, ou seja, o que aquela enfermidade impede aquele paciente de viver, namorar, convívio social, trabalhar, andar, né? E ela mediu também a intensidade da dor, além do tamanho das feridas, isso tudo. Se não me falha a memória, né, vou dar números aproximados, 100% dos pacientes dela tiveram redução de até 60% no impacto da ferida na vida deles. Uau! 100% E então daquele grupo 100%, que foi tratado pelo reiki isso, mais a terapia normal. Isso, 100% deles, ou seja, todos os pacientes que foram tratados com reiki tiveram benefício de até 60%. Isso significa o retorno daquele paciente à vida normal. Então, uma pessoa nesse estado, ela acaba o convívio social dela, ela não consegue namorar, ela não frequenta festas, né? Ela sente muitas dores, né? E 100% dos pacientes dela tiveram redução de até 50% na intensidade da dor. Uau, ou seja, deixaram de sentir uma carga muito grande da dor. A dor diminuiu pela metade. Isso durante o período de tratamento. Certo. Né? E nós conseguimos perceber ao longo do tratamento que aqueles pacientes não estavam tratando da ferida, mas de muitas outras feridas internas, porque uma ferida exposta começa no coração muitas vezes. Né? E muitas vezes, Michele, o que acontece é o seguinte, eu digo que eu quero me curar, mas eu não quero. Eu uso a minha enfermidade em prol de um benefício. Ou você se sabota, né? Ou você se sabota, ou aquela doença está te prestando um serviço. Eu digo que eu quero me curar, mas eu uso aquilo para receber qualquer situação. Então nós fomos percebendo que essas razões foram brotando na cabeça das pessoas e elas foram desejando de verdade a cura. Que demais. É a ampliação de consciência que você comentou com a gente. Tem um caso muito interessante também com pacientes com câncer. Tinha passado por um processo de quimioterapia, estava muito deprimida, muito triste. E ela começou a fazer sessões de reiki um dia antes e um dia depois da quimioterapia. E era perceptível a diferença de humor dela da primeira sessão de quimio para as outras, não abalou tanto. E tinha cabelo. Uau! Que era uma coisa assim que deixou a gente até espantado. Claro, teve queda de cabelo, mas não como Você já reduziu os efeitos colaterais. Não como foi como a primeira quimioterapia também. Que demais. Tem muitos casos, né? Eu poderia aqui ficar contando casos psicológicos, casos de família, enfim. É interessante porque as pessoas acham que de repente só fica no sutil, né? E ele é muito benéfico. O reiki se resume no seguinte, basta a gente entender que é uma terapia que promove um encontro com você. Perfeito. Com a sua essência, aquele momento em que você não está moldado por nada, nem pelos seus pais, nem pela educação da sociedade, nem pela escola, nem pela família. Ele promove esse encontro. Quem sou eu? E o que eu quero para mim? E quando eu encontro a minha essência, eu tenho a chance de me reinventar, eu não preciso estar doente. Verdade, ou seja, não é só para aquelas pessoas que já estão doentes, né? Não precisa chegar a esse ponto. Exatamente. O reiki também é preventivo, para você se encontrar e ter acesso à sua verdade. Muito legal.
Eu queria te agradecer imensamente. O Anquises veio de Patos de Minas só aqui para dar essa entrevista para vocês do canal Olhar Novo. Estou muito feliz por você ter aceito, ter vindo até aqui, e porque o intuito é divulgar as terapias para as pessoas que não têm informação, passar a conhecer de alguém com uma vasta experiência no ramo. Então, é sempre bom divulgar a informação para que vocês saibam os benefícios, o que é e para que serve, né? Essa técnica linda chamada Reiki. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre essa técnica, agradeço o espaço que você está me abrindo aqui também, e quero deixar um agradecimento especial para o meu professor, o meu mestre, o Carlos Rebouças Júnior, que está lá em Fortaleza. Eu fui para Fortaleza fazer esse curso com ele. Ele foi o grande possibilitador desse conhecimento, e a ele minha gratidão. Muito Gratidão. obrigado. Namastê.